Oi, oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se vocês não me conhecem, eu me chamo Lucas e convido vocês para ficar até o final desse vídeo. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma decoração de um bolo bem bonito e bem simples de fazer. E para a gente poder iniciar aí, esse bolo que eu estou utilizando é um bolo de 30 centímetros por 20. Então, no caso, ele é 30 por 20 e ele está com 10 centímetros de altura, ok? A massa é aquela massa que já tem no canal, que é o pão de ló com emulsificante de 6 ovos. Essa é a massa na versão branca, mas no canal tem tanto a de chocolate, tanto a branca, ok? E junto aí o recheio é de 2 amores. Lucas, o que é 2 amores? É uma camada de brigadeiro de leite ninho e uma de brigadeiro tradicional, que é o meu brigadeiro de chocolate meio amargo, ok? Lembrando que eu faço com chocolate meio amargo porque ele fica menos enjoativo. Mas se você preferir um recheio um pouco mais doce também, pode fazer também, que fica muito bom, e a receita já tem no canal também. Aí agora, enquanto eu vou alisando aí, já vou pedindo para você também, se você não é inscrito, por favor se inscreve no canal. É 100% gratuito e ajuda bastante o canal. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Já vou agradecendo a todos que se inscrevem, que curtem, que compartilham. E já vai deixando o like aí também se você gosta do vídeo. E assina o sininho de notificações, porque assim toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber, ok? Aí, gente, vocês separaram que primeiro eu aplico chantilly na parte de cima? Essa dica para bolo quadrado é muito importante a gente alisar primeiro em cima para ficar um bolo bem retinho e bem quinadinho. Eu sei que quando a gente está iniciando, a gente pode ter um pouco de dificuldade em fazer bolo quadrado, porque ele não fica tão quadradinho e tudo mais. Mas com essas dicas que eu vou dar, eu tenho certeza que eu acho que eu vou conseguir ajudar vocês, ok? Então vocês separaram que normalmente a ponta do bolo quadrado, normalmente ela fica um pouquinho mais baixa que o meio centro do bolo. Então você preenche essa pontinha com mais chantilly para ele realmente ficar um bolo bem retinho, bem marcadinho, como vocês viram ali que eu coloquei ali na quina do bolo, ok? E agora vem espalhando chantilly. E esse vídeo que eu estou postando para vocês, gente, ele é um vídeo que eu já tinha gravado há bastante tempo atrás. Então nessa época eu não utilizava chantininho ainda, mas eu vou passar a receita para vocês, ok? Para esse chantilly aí, o que eu coloquei? Eu coloquei 750 ml de chantilly, junto eu adicionei aí 15 gramas de glacê real e junto adicionei 80 gramas de açúcar refinado. Esse chantilly que eu estou utilizando é o chantilly da marca da Amélia, mas vocês podem utilizar um Norcal, o Flashman, o Lala, Gran Finale, o que vocês acharem melhor, ok? E a respeito da quantidade de chantilly vai variar também de acordo com a decoração, mas é mais ou menos nessa faixa aí que eu falei para vocês, ok? Já que esse chantilly era chantilly puro e eu não hidrato ele quanto é puro, aí eu começo batendo ele na velocidade mínima e vou subindo ele de forma gradativa. Mas eu só chego até a velocidade média da batedeira para não incorporar muita bolha de ar, ok? Aí agora a dica para vocês fazerem um bolo quadrado, perfeito e sem dificuldade. Quando a gente vai fazer o bolo quadrado, às vezes a gente tem dificuldade em fazer as quininhas do bolo. E vocês estão reparando que eu estou utilizando essa espátula igual um raspador mesmo? Então essa espátula ela é muito boa para a gente fazer a lateral de bolo quadrado, porque você consegue deixar a ponta bem marcadinha mesmo. Olha para vocês verem como que eu faço. Reparem que primeiro eu passo para um lado do bolo, então, por exemplo, a frente do bolo, e depois passo na lateral do bolo. Então, quando a gente faz dessa forma, a gente espalha o chantilly mais corretamente e fica bem marcadinho, igual vocês estão vendo aqui aí, ok? Lembrando que para a gente fazer isso, é importante aplicar uma quantidade boa de chantilly. Não pode colocar muito pouco para não ficar uma camada muito fina e você acabar tendo muito trabalho na hora de alisar, porque quando fica muito fino, às vezes aparece farelo de bolo, aí você tem que passar chantilly novamente, então é trabalho dobrado aí, já que a gente não quer isso, então a gente vem colocando uma quantidade, vamos dizer que em excesso, e depois a gente vem retirando esse excesso. Lembra que eu falei que normalmente quando é bolo quadrado, as quinas elas ficam um pouco mais baixas, então estão reparando que eu estou preenchendo novamente as quinas aí com chantilly
E agora vocês vão reparar que quando eu vou passar a espátula, as quinas que estavam baixinhas vão voltar a ficar alta e vai ficar da altura certinha, vai ficar um bolo bem niveladinho mesmo. Inclusive, esse vídeo vocês estão assistindo ele, a parte da decoração do bolo do Palmeiras, que eu coloquei pó para decoração e tudo mais, na verdade, o corante verde, ele está em tempo real. Mas esse tempo de alisamento eu coloquei o vídeo um pouquinho mais rápido para realmente vocês verem como que é, mas não ficar muito cansativo o vídeo, porque realmente o bolo quadrado ele dá um pouco mais de trabalho para alisar, mas a gente vai com calma e no fim das contas dá tudo certo. Agora a gente vem fazendo a quina e olha que quina perfeita que fica quando a gente faz dessa forma. Uma coisa muito importante para ter um bolo desse jeitinho, como eu estou mostrando para vocês também, é o chantilly tá no ponto correto. Porque se o chantilly estiver muito poroso, vai dar muito trabalho para alisar. E se o chantilly estiver muito mole mesmo, acaba que você nem consegue deixar o bolo tão marcadinho assim, tão quinadinho, ok? Aí agora eu vou falar a respeito de valores e eu quero que vocês comentem também por quanto que vocês venderiam um bolo desse. Esse que vocês estão vendo eu decorar, eu vendi ele no valor de R$130. Esse bolo ele é R$125, só o bolo, porém como tinha um topper e tudo mais, a aplicação de topper eu adiciono R$5 a mais. Então esse bolo saiu por R$130, ok? Porém, é o que eu sempre falo para vocês, cada um paga um valor nos ingredientes, cada um paga um valor no topper, então você tem que calcular para ver o quanto que você gasta e para saber o quanto você tem que cobrar. O pessoal sempre me pergunta como que eu faço o valor do meu bolo. Normalmente eu utilizo aquele negócio de multiplicação por 3. Então, por exemplo, se eu gastei R$20 para fazer o bolo, eu vou vender ele por 60. Se eu gastei, por exemplo, R$15 para fazer o bolo, eu vou vender ele a 45. Isso é só um exemplo para vocês, ok? Mas não levem isso também ao pé da letra. Pode acontecer de alguns lugares o preço ser um pouco diferente e você ter que ter um lucro um pouco menor, ou você se adaptar fazendo de outra maneira o cálculo também, ok? Aí agora vocês vão reparando que eu vou utilizando essa espátula de textura bem simplesinha e de vez eu passar ela reta, eu venho fazendo um movimento de ondinha que eu acho que fica bem bonito. Inclusive essa é uma dica muito legal também, às vezes vocês têm dificuldade em fazer um bolo alisado. Normalmente bolo espatulado é bem mais simples de fazer que um bolo alisado, porque se tiver alguma bolinha de ar, alguma coisa assim, quando passa esse tipo de espátula ela acaba escondendo, ok? Então agora a gente vem fazendo aqui na final e, gente, olha que espetáculo que fica. Eu sei que é meio complicado de dizer isso, mas é aquele negócio, bolo quadrado dá dificuldade sim, dá trabalho, mas conforme a gente vai fazendo com o tempo, a gente vai pegando prática. Os primeiros bolos quadrados meu não ficava desse jeito, mas você faz o primeiro, se não ficou desse jeito, você faz o segundo, faz o terceiro, vai fazendo, treinando, fazendo bolo para casa, para a família. E mais uma coisa também, o pessoal sempre me pergunta se deve cobrar a mais, a menos no bolo quadrado. Por quê? A gente sabe que normalmente tem gente que fala: Lucas, eu quero um bolo de corte. Você não faz um bolo quadrado? E às vezes o pessoal quer o bolo um pouco mais barato por causa de ser de corte. Mas na minha opinião, eu sempre mantenho o mesmo valor do bolo meu. Então, independente do bolo ser redondo, o bolo ser quadrado, eu não adiciono nem mais nem menos por ele ser quadrado ou redondo, ok? Mas se vocês vêem uma dificuldade um pouco maior em fazer, por exemplo, um bolo quadrado, você pode cobrar um pouquinho mais. Ou se você acha mais simples, você pode cobrar um pouquinho menos também, sem problema nenhum, ok? Enquanto eu vou pegando aí a minha bombinha, meu borrifador para cobrir o bolo de verde, eu vou falar uma coisa para vocês também, a respeito aí do pó que eu estou utilizando. Muita gente utiliza pó de decoração verde, pode utilizar também, mas eu não utilizei o pó de decoração porque eu quis utilizar o corante verde. Eu não tinha pó de decoração verde, porque aqui na minha região é muito difícil do pessoal pedir bolo assim com pó de decoração. E quando pedem, é mais cores que normalmente a gente utiliza mais. Então é tipo mais um dourado, é mais um prata, um cobre. Então comprar essas cores assim eu acabo não utilizando. Então quando é bolo assim, normalmente eu utilizo o corante mesmo. Eu compro aquele corante em pó.
é o Dark Color aí que eu estava utilizando, mas vocês podem utilizar o corante em gel líquido também e dissolver ele no álcool de cereais sem problema nenhum. Uma coisa muito importante também é fazer uma concentração um pouco mais forte de corante. Não coloca muito pouco corante, senão vai ficar meio ralo, não vai pigmentar legal, vai ficar meio manchado, não fica bonito. Inclusive, quando a gente faz esses bolos assim com o corante, independente de ser em gel, corante líquido, corante em pó, ele depois de um tempo o chantilly absorve a umidade do corante e pode acabar ficando um pouquinho mais clarinho. Então, se você vê a necessidade de dar 2 borrifadas, pode dar 2 borrifadas aí sem problema nenhum, ok? Agora eu vou falar a respeito do prato que eu estou utilizando aí. Esse prato eu estou utilizando é o número 6, é uma bandeja número 6, que o pessoal sempre me pergunta também. E eu utilizo essas bandejas porque é a única que eu encontro para conter bolo desse tamanho aqui na minha região. Mas se vocês puderem utilizar um cake board, algo mais reforçado é melhor, ok? Mas normalmente eu utilizo esse pratinho, só que eu coloco 2 pratinhos para dar uma reforçada, ok? Aí agora eu vou fazendo um movimento bem simples e aquele movimento de torcidinho. Lucas, como que faz? É como se fosse uma roseta, porém você vai fazendo uma no sentido horário e uma no sentido anti-horário até finalizar aí todo o seu bolo. Então, por exemplo, de vez você fazer só o mesmo movimento, reparem que minha mão sempre vai uma em sentido ao contrário à outra. Então, como assim? Eu fiz primeiro a roseta normal, do jeito que vocês estão acostumados, por exemplo. Aí eu faço essa roseta ao contrário e fica desse jeito. É bem facinho de fazer, mas depois eu faço um vídeo para vocês também. Se vocês quiserem, inclusive, comenta aí. Quero um vídeo de... um vídeo de bico, alguma coisa assim. Coloca hashtag bico de confeitar, alguma coisa assim nos comentários que eu trago para vocês. Só ensinando como fazer os movimentos de bico, que às vezes vocês querem saber também. E por que eu quis fazer dessa forma? Porque eu já tinha feito bastante bolo do Palmeiras, porém eu sempre faço tipo o bolo branco na lateral, em cima o verdinho. Porém dessa forma eu gostei bastante do resultado também. E esqueci de falar para vocês, mas esse bico que eu estou utilizando é o bico 21 da Wilton, se eu não me engano, ok? Mas pode ser o 4B da Mago, pode ser o 22 também, o bico 32, o que vocês acharem melhor. E aí o chantilly branco que eu alisei o bolo, eu só coloquei ele no saquinho de confeitar, o restinho que tinha, e vim fazendo esse movimento de torcidinho. Mas se vocês tiverem dificuldade em fazer esse torcidinho também, não tem muita prática, pode fazer pitanguinha, pode fazer rosetinha, vocês podem fazer as conchinhas, o que vocês se adaptarem melhor e acharem melhor. Enquanto eu vou aí procurando também o melhor lado para eu colocar para ser a frente do meu bolo, já vou pedindo, se você não me segue nas outras redes sociais, bora me seguir. É esses que eu estou deixando aqui no cantinho da tela e elas são específicas para confeitaria. Então lá tem bastante modelinho de bolo no Instagram. No TikTok eu comecei há pouco tempo também, mas já estou postando bastante conteúdo. Então bora me seguir se você quiser algum modelinho de bolo. Inclusive se você fizer alguma receita aqui do canal ou alguma decoração similar, me marca lá no Instagram que eu reposto também nos status, ok? Então, gente, agora eu vou aplicando o topper. Como eu sempre falo para vocês, o topper é eu mesmo que faço. Mas se vocês quiserem, vocês só compram de uma pessoa que já venha pronto e você só repassa o valor. Ou você adiciona 10% a mais do valor que a cliente do lugar que você comprou e passa para cliente. Ou às vezes o próprio cliente acaba comprando também. Mas é isso, vou colocar agora a plaquinha de parabéns também e o bolo já está pronto. Então, gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que compartilharam, que se inscreveram. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau!